um que seja de fora, que participou do linchamento de Fabiane, que levou à morte dela, a justiça não será plena. Mas eu acho que isso é quase impossível, não é? É quase impossível a gente identificar. Talvez possa até dizer... Como é que você vai fazer para identificar tanta gente? Tem muitas imagens, que permitem identificar algumas pessoas. Algumas pessoas nós vamos conseguir, pelo menos, colocar dentro do processo penal para que apresente a sua defesa e, pelo menos, justifique o porquê foi omisso, o porquê incitou e o porquê colocou uma mensagem numa página que tinha mais de 50 mil seguidores, uma mensagem absolutamente temerária, perigosa, simplesmente com o intuito vaidoso de promover o aumento da sua audiência na rede social. Aliás, há outras coisas a serem investigadas. Em sede do inquérito policial, o administrador da página, que se diz o único administrador, mas a gente sabe que são outros, e no decorrer do processo todos serão desvendados e terão que se justificar a sua atuação junto ao site. Aliás, site esse, faça um parênteses, não é a primeira vez que causa problemas judiciais penais. penais. Isso que me chamaram a atenção, não é a primeira vez. Não. Existe um boletim de ocorrência que por uma postagem com fotos e nomes que a pessoa que colocou do site, quem foi nós não sabemos, mas estava lá no site, absolutamente inverídico, quase colocou na cadeia um inocente. Então, não é a primeira vez. Então, nós vamos... E como é que fica a situação daquela senhora que foi também mencionada nesse mesmo site, né? E ela sequer morava em Guarujá e ela acabou tomando conhecimento de que ela foi mencionada, ela também teria procurado a polícia para entrar com uma ação contra o site, é isso? Como é que está a situação? Na cidade, se não me engano, é do interior, não é, Rocha? Interior do estado de São Paulo. Uma das nossas estratégias aí dentro do processo é justamente convocar ela como testemunha e, se for o caso, até solicitar as peças desta ação, seja ela criminal, esse boletim de ocorrência, ou uma ação civil que ela deseje ou já tenha promovido contra o site, que seja juntado aos autos. O boletim de ocorrência que no passado foi feito contra o site, porque ele fez uma coisa parecida com essa e quase colocou uma pessoa inocente presa, eu já solicitei a cópia para que possa, inclusive a pessoa será testemunha, será minha testemunha. Eu vou solicitar ao juiz que determine que seja intimada como testemunha essa quase vítima também do site. Então, você tem razão. No mesmo site. O mesmo site e o mesmo modus operandi. Ou seja, a mesma forma, colocar imagens fortes, colocar mensagens fortes também que causam esse tremor, a gente pode dizer, na base da sociedade. Entendeu? Agora, uma coisa muito importante, Boturão, eu concordo com você, eu acho difícil o nosso trabalho de 100%, porque ali 200 de pessoas praticamente trabalharam ali, ou melhor, estiveram ali até que por omissão. A gente viu a horda ali andando, como disse o Sidney, impulsionados por uma vaidade de uma pessoa que colocou uma mentira num site. Isso tudo será objeto de investigação, de defesa também de quem for acusado e de condenação se for o caso. Esse é o nosso trabalho. Mas na defesa, numa das alegações no inquérito policial, há a informação do administrador da página de que ele tinha um convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para poder, no site, colocar informações de carros roubados, de assaltos, de furtos, para poder orientar a população. E no próprio inquérito policial veio uma resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através da sua assessoria de comunicação. Que tipo de orientação que ele ia dar para as pessoas? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, eu acho dizendo que foi negando veementemente qualquer tipo de convênio da Polícia Militar do Estado de São Paulo com este site, com esta página. E vou repetir as palavras da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança, que deve ser, obviamente, advinda do secretário de Segurança, o Grela. Eles dizem assim que não conhecem, não reconhecem e que isso é uma tese de escapismo das responsabilidades pelo ato. Escapismo? Escapismo. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo usou esse termo em relação à alegação de que o site é idôneo e tinha um convênio com a Polícia Militar. Se há um convênio com o batalhão lá do Guarujá, se há um convênio... Primeiro que não há esse tipo de convênio para você fazer divulgação, creio eu que não é diretamente com o batalhão. Isso tem que ser com o comando da Polícia Militar. No mínimo com o comando aqui do interior. Tem que vir aqui para Santos isso. Agora, isso tudo será também, eu coloco em primeira mão para você, Edgar, e seus telespectadores, que também será objeto da investigação.
quem deu essa autorização para ele falar em nome da Polícia Militar? E se não deu, que eu acho que ninguém deu, por que ele utiliza ainda o nome da Polícia Militar para usar essa tese de escapismo? Tese essa que eu utilizo, que foi mencionada pelo próprio secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu acho que esse caso, como um todo, ele é muito emblemático. E ele vai servir de referência a partir de agora. Está se responsabilizando aqueles que praticaram o crime, está buscando responsabilizar aquele que irresponsavelmente divulgou o fato. Então, acho que a partir disso aí, pode haver uma mudança nessas postagens que algumas pessoas fazem nas redes sociais. Que a gente não pode negar, prestam relevantes serviços, é verdade, mas quando pega uma pessoa mal intencionada, o resultado está aí. E a gente não pode deixar nunca, né? Já debatemos esse tema várias vezes, eu repito aqui o que disse no bloco anterior, né? Tanto no painel debates quanto no painel regional das 22 horas também, né? A gente não pode deixar de mencionar que isso é um atestado de que a sociedade anda doente, né, Sidney? Poxa, bem lembrado pelo Abissair, essa condição de ser o primeiro caso que vai ser referência. E aí, cabe uma pergunta que não quer calar, viu, Ayrton? Esse aperfeiçoamento do aspecto legal, demorando, você que já está habilitado como assistente da acusação, quais serão as suas ações para, de qualquer maneira, implicar em responsabilidade o administrador da página? Nós temos uma tese jurídica que nós vamos tentar imprimir, levar para o seio desse processo penal, que é a aplicação do artigo 29 do Código Penal. Resumidamente, o Código Penal, no seu artigo 29, diz assim, 2 pontos. Aquele que, de qualquer forma, contribuir para o crime, responderá por este crime, na medida da sua culpabilidade. Desde o início do inquérito penal, eu tentei trazer para dentro do inquérito o administrador da página, com base nesse artigo. O doutor Lara, eu já disse, cuja atuação profissional e pessoal e ética é incontestável. Mas ele entendeu, do seu ponto de vista técnico, que não caberia a aplicação desse artigo. Ele entende que, nesse momento, não era o caso de responsabilizar ou até investigar o administrador da página. E eu insisti com ele dizendo que não, que era importante que ele fizesse parte do inquérito como indiciado. Ele entendeu que não. Eu não polemizei no inquérito policial, eu poderia ter sugerido a prisão preventiva ou até temporária ao juiz. Mas eu deixei também, por opção de estratégia de atuação profissional, deixar se tornar o processo penal para me habilitar como assistente da acusação. Esse artigo me autoriza a entender, tecnicamente, que, na medida da sua culpabilidade, aquele que praticou qualquer ato que tem ligação com o desfecho, que é o assassinato, deve ser processado e condenado. Então, por que eu tenho a convicção de que o administrador ou administradores da página em questão é responsável e deve ser processado e condenado? Porque se você olhar o iter criminis, né, Rocha? Iter criminis é aquilo que nós chamamos desde o início até o final do crime. Todo o teatro, toda a cena, se você retirar, Boturão, desta cena, a publicação, retira ela, ou a retire de todo esse percurso, do contexto, ninguém teria agredido o Fabiani. Ninguém seria Portanto, morto. Ninguém seria morto. Segundo o artigo 29, que eu entendo absolutamente cabível dentro desse caso, eu quero ressaltar, eu não acho que o administrador do site, ele, quando postou aquilo, falou assim, eu quero que o povo pegue alguém e mate essa mulher. Claro. Óbvio que não. Nem estou dizendo que ele é um assassino frio, como aquele que deu uma paulada na cabeça de Fabiani. Não. Mas que ele é responsável moralmente, isso ele já sabe o que é. Mas responsável criminalmente, com aplicação, responda você, meu amigo Sidney, do artigo 29 do Código Penal, é possível sim trazê-lo aos autos, processá-lo e condená-lo. E que fique bem claro o seguinte, não é o primeiro, infelizmente, não é o primeiro caso no Brasil, mas é o caso em que começou um trabalho para responsabilizar as pessoas que dão origem a esse tipo de ocorrência. Por isso que eu falei que esse caso é emblemático. Sidney, quer completar alguma coisa? Perfeito. Isso obriga a gente a reforçar o tirocínio
ilustre advogado, Ayrton Sinto, que num primeiro momento, como já falado, está com essa preocupação de trazer a responsabilidade, trazer as barras dos tribunais àqueles que agem sem consequência nenhuma, sem pensar no seu gesto, que pode trazer drama e tristeza para uma família inteira, como é o caso da família da Fabiane de Jesus, mas também está com esse olhar para o futuro, reforçando também o que disse o Rocha, pegando esse caso como uma bandeira. É difícil fazer isso numa sociedade que está preocupada, hoje mesmo, sou obrigado a falar isso, está preocupada aí daqui a pouco, está assistindo a uma partida de futebol, e quando há dramas, que temos que ter um olhar, porque é a sociedade que muda a circunstância, é a sociedade que pressiona os políticos. E por isso, mais uma vez, parabéns, viu, Ayrton Sinto? Eu acho que tem tempo para tudo, né? Tempo para curtir os jogos da seleção brasileira, para acompanhar a Copa do Mundo e tempo, evidentemente, suficiente para se preocupar com esse tipo de coisa, né? Agora, esse crime é bárbaro, né? Evidentemente que a ficha ainda não caiu inteiramente na cabeça das pessoas, né? Como é que pode, né? Tem uma informação, um site, tem lá um retrato falado, né, importado lá do Rio de Janeiro, e dali a pessoa aparecer, as pessoas vão para a rua, a gravidade uma moça, acham que é ela e matam a moça. A gravidade ainda é maior. E não é uma, isso não, vai uma, duas, que 20, não houve 200, sequestro de criança. Não houve sequestro de criança. Gostaria de não houve sequer tentativa de sequestro. Então, como é que pode? Olha, Manuel matou Jesus. Vamos então linchar o Manuel. Linchar o Manuel. Foi o que aconteceu. Não houve sequestro de criança, não houve tentativa de sequestro de criança, e aí aparece um maluco, sabe Deus de onde, levanta uma questão dessa e maliciosamente pega uma foto de uma ocorrência lá do Rio de Janeiro, coloca ao lado daquela informação e deu no que deu. E a gente tem que fazer mais um intervalo aqui no nosso painel Regional Debates, né? Em instantes a gente retoma aqui o programa nesta edição com o nosso Ayrton Sinto, com o Sidney e com o Rocha também. Já, já. Muito bem, voltamos, né, com o nosso painel Regional Debates. Esse é o terceiro e último bloco desta edição, aqui com o advogado Ayrton Sinto, né, hoje já efetivado como assistente de acusação nesse caso escabroso aí do linchamento da dona de casa Fabiane de Jesus, que a gente relembra aqui, né? Nessa edição do programa, aconteceu em maio, 5 de maio, né? Em Morrinhos, no Guarujá. O Sidney Costa também com a gente mais uma vez, e o nosso Abissari Rocha, sempre figura de destaque importante nos temas dos assuntos policiais, né? Nós temos a participação do Nelson, lá do bairro das Astúrias. O Nelson está parabenizando aqui o programa, a bancada, a gente agradece, um abraço para ele, né? Está relembrando um caso que foi repercutido. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E a nossa intenção justamente é essa mesma, né? O assunto não pode morrer de maneira nenhuma. Como disse o Rocha, deu uma sumida aí da mídia, porque, na verdade, os casos vão se sucedendo, né? É lógico. Os casos de crimes, as questões, os assuntos políticos, aí é o caso da do dia a dia, é o caso do zelador, vem... Os assuntos vão se sucedendo e, claro, a mídia vai cobrindo, acompanhando o dia a dia. A gente traz o Ayrton aqui, porque realmente esse caso não pode ser esquecido de maneira alguma, né? E eu tinha dito ao Sidney, né, que é um retrato da doença da sociedade. Agora tem um partido político aí dizendo que para as eleições de 2014 o slogan vai ser agora combatendo o medo. A esperança combate o ódio. O ódio. Antes era o medo, agora é o ódio, né? Você acha que o brasileiro está com ódio no sangue, Sidney, no pensamento, no coração? É por aí a coisa, não? Pois é. Reflete, né, esse tipo de coisas que a gente vem acompanhando aí, não? É momento até de eu também te parabenizar pela sua coluna lá no Diário do Litoral, que mais uma vez você trouxe esse assunto, junto com essa campanha de vencer o ódio. Veio um momento triste na nossa história social e política brasileira, que foi às vaias, inclusive que enveredaram para baixo nível, para frases como de ordem, com baixo calão, endereçados à presidenta Dilma. Num instante em que a crítica, você mesmo é correto nisso, não deixa passar, a gente tem um olhar por uma responsabilidade de uma carreira, assim como a Ayrton, assim como a Abissaíra, a gente tem escolhido, Botorão, assim como você, o nosso Banha, que a gente admira a força e o trabalho dele pela cidade, gente que escolheu
a força do trabalho e a responsabilidade com a ética para manter as suas carreiras profissionais. E quem escolhe esses caminhos paga um preço. Isso não quer dizer que, se temos que criticar, vai ser nesse momento, quando estamos lá na abertura da Copa do Mundo e com frases discutíveis para aquele momento. E não vi ninguém ter a coragem de chamar isso à reflexão, e você fez lá na sua coluna do Diário do Litoral, alimentando essa chama da liberdade de expressão para a gente continuar no mesmo caminho. Não estamos só, isso alegra muita gente, e assim como eu venho aprendendo lá com o Abissaí, que não estou só, e com o Ayrton profissionalmente, também como advogado, não faço a área dele, uma área delicada, essa área criminalística, mas admiro quem faz e faz com a responsabilidade que ele tem, e reforço o meu pensamento baseado nisso tudo que eu estou assistindo, principalmente pelas lições dessa bancada. Não foi o momento oportuno de se iniciar qualquer manifestação grosseira, aquele da abertura da Copa do Mundo. Ficou mais uma mancha em tantas que vieram aí com aquelas cartilhas, né, Boturão? Japão mandou uma cartilha de como tinha que vir para o Brasil, com uma carteira escondida, outra com algum dinheiro para alimentar o bandido. Os Estados Unidos dizendo que os menores não são responsabilizados aqui, portanto, tomar cuidado com o menor na rua, que eles assaltam e matam. Quer dizer, além de tudo isso que a gente passou para chegar nesse momento da abertura da Copa do Mundo, passamos mais esse triste cenário em que não houve respeito, pelo menos naquele instante, à autoridade da presidente Dilma. Fico satisfeito porque eu já tenho a opinião favorável do Rocha, a opinião do Sidney. Eu não sei também qual é a opinião do Ayrton Sintra com relação a isso, mas ontem eu tomei uma vaia aqui na bancada, fui minoria absoluta, né, porque eles acharam que aquilo foi tudo normal, né? O pessoal da bancada aqui. Eu repito o que eu disse e o que escrevi no Diário do Litoral. Vaias é uma coisa contra políticos, contra autoridades, contra prefeito, contra governador, contra deputados, contra senadores, contra a presidência da República. Não é? Político no estádio de futebol, quem acompanha o futebol sabe muito bem disso. O torcedor odeia a presença dos políticos num estádio de futebol, seja ele que político for. Né? Então, se o político for anunciado, se aparecer no telão, será vaiado. Agora, como diz o Rocha, e eu escrevo no artigo e defendo essa tese. A vaia é um direito de qualquer um, um direito de cidadão. Eu já vi vaia em teatro. Ué, qual é o problema? Agora, xingar, achincalhar a figura da presidência da República, da presidente da República e a instituição presidência da República, eu não concordo, não é, Rocha? Falta de educação, baixaria total. Ninguém é obrigado a aplaudir a presidente, ninguém é obrigado a gostar da presidente, mas respeitá-la como a presidente desse país, como mulher, sobretudo, eu acho que é uma questão de educação. E que fique bem claro, o público que estava assistindo aquele jogo não é esse público de todos os jogos, porque ali é um ingresso mais caro, é mais difícil chegar, é classe média e classe média alta. A gente esperava um pouco mais de educação. Hoje teremos Brasil e México em Fortaleza, né? Estava pré-agendada a presença da presidente Dilma Rousseff novamente no estádio, né? Como esteve ontem Angela Merkel. Né? Para quem acha que... todos conhecem a minha postura, né? Muita gente tem a mania de colocar em mim um bico que eu nunca tive, né? E as asas que eu nunca tive. Quem fizer a leitura em casa que faça. Mas eu nunca tive essas asas, nem esse bico aí, tá certo? Então não tenho nada contra partido nenhum, mas tem uma linha política, minha preferência, como todos têm, né? Agora, eu concordo plenamente, digo isso, Angela Merkel esteve ontem, né? E ninguém interpretou como demagogia. Angela Merkel acompanhando o jogo da seleção alemã e comemorando e gritando e tal, né? E batendo palma e aplaudindo a seleção alemã na goleada de 4-0 sobre Portugal. Então a presidente Dilma esteve no Itaquerão, na abertura da Copa, comemorou o gol do Neymar efusivamente, o gol de pênalti, estava empatado 1-1, né? Ele foi lá, bateu o pênalti, fez o segundo gol. E hoje provavelmente estará em Fortaleza. Não sei como é que está a agenda, se confirmaram, se não confirmaram a presença da presidente Dilma em Fortaleza. Provavelmente ela será vaiada de novo, né? É muito provável que isso aconteça. Agora, eu espero, como o Rocha, como o Sidney, eu não sei a opinião do Ayrton, vamos saber na sequência aqui, né, que não passe disso, né? Porque a democracia, ela exige limites, tá certo? Né? Boa educação e essa coisa toda, né? Quem não tem limite, quem não tem boa educação, tem dificuldade de conviver na democracia. Ou, se você pensar diferente, democraticamente, a tribuna fica à sua disposição. Não, eu sei que o espaço é democrático. A gente respeita você. E eu faço questão de expor a minha ideia
E ainda que fosse contrária à sua, eu colocaria, claro, com todo o respeito. Como ontem aqui na bancada, os 3 colocaram contrariamente. Vaiaram você. Vaiaram, me fui eu vaiado aqui. Com respeito. Claro, isso é óbvio, como sempre. Eu vou fazer um paralelo rapidamente. Talvez eu seja hoje o político no Guarujá que mais se coloca de forma a questionar aí alguns atos da administração da atual prefeita, da professora Maria Antonieta de Brito. Já venho questionando há algum tempo. Como questionei aquilo que eu acho no governo passado, o que antecedeu dela, o do primeiro mandato, também tenho vários questionamentos. Quando a gente acerta, quando eles acertam, a gente promove aí um elogio, um encaminhamento, um reconhecimento que é importante. Para você como político ter a sua crítica ouvida e respeitada, você tem que ter a hombridade, a obrigação de quando aquele governo acertar, você também aplaudir e apoiar. É assim que se faz política de verdade, não política com ódio. Talvez no Guarujá eu seja o político que mais que mais tem questionamento na mídia, que mais tem representações no Ministério Público, que mais tem questionamentos no Tribunal de Contas e que também reconhece alguns atos que são importantes para a nossa cidade, o Guarujá, praticados pela prefeita. Mas eu nunca permiti, Edgar, que ninguém, muito menos eu, obviamente, nunca permiti a mim mesmo, e ninguém da minha assessoria, da minha equipe, Sidney e Rocha, que chamasse a prefeita de qualquer outro nome que não seja professora Maria Antonieta de Brito, ou prefeita de Guarujá. Os apelidos, os xingamentos, tal, é inadmissível porque é a maior autoridade na cidade. Se não gosta do governo, critica e apresenta uma solução, não ataca a pessoa. Estou dando até uma dica para os políticos que querem se colocar contrário a essa administração, não ataquem a pessoa, respeitem a mulher, a professora, a prefeita, façam como eu. Vá até o Ministério Público, vá até o programa de TV ao vivo e questione, mas com educação. Finalizando nessa questão, absolutamente contra eu sou, Boturão, nessa questão de vaiar a presidente. Aliás, parabéns à presidente, que sabia que ia ser muito vaiada, talvez xingada, e foi. Eu acho que ela tem que ir hoje de novo, enfrentar de novo essa questão. Nesse caso, ela está de parabéns. Uriel Vilas Boas conosco, diz assim, as medidas legais estão sendo tomadas, mas no aspecto social está sendo feita alguma coisa pelo poder público e pela sociedade para evitar que isso aconteça novamente? É o que eu disse há pouco, né? Parece que a sociedade anda meio adoentada, né? Não sei o que acontece. Diga, Olha lá, já vai uma crítica, já vai um questionamento do Ayrton Cinto em relação à administração. Quando, infelizmente, o secretário de governo da prefeita ano passado foi assassinado, ela imediatamente foi até Brasília, convocou o seu gabinete de segurança, fez reunião com a polícia, com a inteligência, com a polícia civil, com o exército, foi pedir apoio para o Lula e para Dilma, presidente, pessoalmente. Tudo bem, eu acho que ela fez muito certo. Por que que nesse caso, que teve uma... Não estou comparando vida com vida, morte com morte, não é isso. Mas esse caso teve uma repercussão mundial. Foi um caso que teve a participação de centenas de pessoas. Uma absoluta infelicidade dentro de um bairro, o bairro que é o bairro da prefeita. Aliás, a missa de sétimo dia... coincidência, não é verdade? A missa de sétimo dia da menina, da Fabiane, da intenção, a alma dela, o espírito dela, salvo engano meu, alguém pode me corrigir no ar se for o caso, foi realizada na igreja onde a prefeita casou há 2 ou 3 anos atrás. Então é da comunidade, é do seio da comunidade. Nada foi feito pela prefeitura do Guarujá, infelizmente, do seu ponto de vista, Uriel, respondendo a sua questão, para tentar chegar até essa comunidade, identificar essa doença, melhorar algumas questões, colocar alguns equipamentos de segurança, discutir com a sociedade, discutir com a polícia militar, com a polícia civil, alguma coisa para melhorar essa questão. Nada foi feito nesse sentido. Isso é uma crítica que eu deixo para a administração atual pensar. Agora, o partido político que detém o poder aí central, o partido da presidente Dilma, né, que tem aí o João Santana como marqueteiro do presidente, do ex-presidente Lula, né, já procura espertamente usar isso na sua campanha, no marketing, na campanha reeleição da presidente, né, dizendo que antigamente era a esperança vencendo o medo, né, e agora é a esperança vencendo o ódio, né? Ou seja, o jogo político vale tudo, né, Sidney? Você que acompanha com muita atenção, Rocha também, já cobrimos várias eleições juntos, já. Viramos noites aí. O que chama a atenção é a necessidade de se criar um evento para colocar de volta patamares que deixe sossegado o Palácio do Planalto. Você sabe, as pesquisas estão aí para serem validadas pela sociedade e ela vem caindo
que também não quer dizer que está sob perigo, porque não aproveita para os outros candidatos, para o Aécio Neves muito pouco, para o Eduardo Campos então nem se fale, mas o fato é que criou-se essa frase de efeito. O PT tem muito a dever para esses marqueteiros que conseguem colocar na mente da gente, para não esquecer, frases como essa que vem por aí, essa que você menciona, que ela diz estar sendo vítima, e aí fica o impacto para a gente que acompanha jornalismo com seriedade. Ela diz, e assim endossada pelo próprio seu padrinho, que é o presidente Lula, está sendo vítima das elites. E esse ódio das elites contra um governo que é voltado para distribuir renda, dar assistência social para quem nunca teve, enfim, fazendo um drama social, tentando incutir que existe esse drama social, e nunca a sociedade brasileira esteve tão em paz, Boturão, nesse aspecto institucional. E talvez esse pensamento que veio até sem um cuidado pelo marqueteiro, pode insuflar uma outra crise, essa institucional. Porque nós temos uma aí, que é a sociedade procurando um lugar para falar, encontrou nas ruas. E a cena que melhor explica isso é aquela de um pai que foi buscar seu filho lá no meio da multidão. Foi. Todos os jornalistas ficaram em volta e a gente pôde entender o que é que está acontecendo. A juventude está assumindo uma bandeira para ter pelo que lutar, e os pais sabem que isso não muda, que não vai mudar, e foi lá tirar o seu filho. Então, essa é a discussão que tem que ser muito urgente para a gente que está acompanhando o jornalismo. Agora, essa de vir falar em ódio e trazer uma guerra institucional, essa é muito perigosa. Muito bem, a verdade é o seguinte, a Copa do Mundo está acontecendo, não é uma Copa alegre, não é? Os estádios lotados, é bonito, né, que a gente está acompanhando, né? Os estádios foram superfaturados, acho que ninguém duvida disso, né? O povo tem que cobrar isso das autoridades, né? Quem liberou dinheiro público, quem gastou, quem jogou dinheiro público pelo ralo, não tem dúvida nenhuma. Mas que a Copa é um espetáculo maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente é obrigado a reconhecer, né? Os estádios lotados, os turistas estão aí, os estrangeiros. Fiquei extremamente incomodado, irritado domingo em ver o Maracanã, o símbolo do futebol brasileiro, dominado, tomado por argentinos. O que é aquilo, rapaz? Os hermanos tomaram o Maracanã de nós brasileiros, rapaz. A Argentina ganhou, não mostrou grande coisa, mas ganhou o jogo e mostrou que está aí, né? Capacitada para disputar esse título mundial. E tem outras forças importantes, como a seleção brasileira, que joga daqui a pouco em Fortaleza contra o México. Absair Rocha, seco para você. Brasil e México. 1-0, Brasil. Agora, sabe quando é que a seleção brasileira vai jogar no Maracanã? Só na final. O templo do Só futebol? na final. Se chegar. Se chegar à final, joga a final no Maracanã. Sidney Costa, 4-0 para o Brasil, Boturão. Quanto? 4-0. 4-0. 1-0 do Rocha, 4-0 do meu amigo Sidney Costa. Você, Ayrton Sintra? 1-1. 1-1. O Brasil vai mal. Vai mal hoje? Espero que não, essa é a minha percepção. Se não tiver ajuda nem da arte do Fred, nem de nenhum árbitro japonês, vai ficar 1-1, vai ficar difícil hoje. 3-0 para a seleção brasileira esta tarde lá no Castelão, em Fortaleza, e mais um bailado do menino da Vila, Neymar. Que Deus te ouça. Ayrton, obrigado pela presença, pela participação importante. Vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Você vai voltar em outras oportunidades aqui. Obrigado ao Sidney, obrigado ao Absair Rocha, obrigado a você que acompanhou a gente. Painel Debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde. Reprise é às 8 da noite, não é? E um pouquinho mais na frente, às 22, depois do JB, o Painel Regional. Tchau.